A seguir, na rádio web Holonomia, com a professora Marli Solanovski, Universidade Livre. Acompanhem agora. Adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito ou caminha pelo ar. Pode estar aqui do lado, bem mais perto que pensamos. Desse amor, já podaram seus momentos. Coração de estudante, há que se cuidar da vida, há que se cuidar do mundo. Alegria e muitos sonhos espalhados no caminho, verdes, planta e sentimento, folhas, coração, juventude e fé. Olá, internautas! Estamos reiniciando dentro da Universidade Livre da Holonomia o Educação Já. E hoje eu trago para vocês uma ideia muito interessante que pode servir para as famílias e as escolas e a educação de uma forma geral, vai até chegar na área profissional das pessoas, que é um projeto elaborado por um cientista social, Dr. Valdemar de Gregory, que fez seu doutorado na Fundação Escola de Sociologia e Política, e desde a década de 60 ele vem trabalhando com grupos, vivência em grupos, disseminando todo um material teórico, prático e pragmático, no sentido de melhorar a vivência dos grupos e de fazer uma evolução na sociedade, né? Numa sociedade em que nós estamos aqui no país, tão necessitada de avanços e tão presas por um dos sistemas com que a gente trabalha, que é o sistema político. Então, esse projeto que ele denominou Carreira de Mães, ele também é acoplado com uma experiência, uma colega nossa que participa de todo um instrumental há anos e que vem vivenciando esse instrumental na área da educação e que acaba de fazer uma tese de doutorado, que é a professora doutora Colandi Oliveira de Carvalho. E ela pegou alguns lances na tese de doutorado, onde ela vai explicar o que anda acontecendo com as famílias e com as escolas. Então esse projeto, ele em princípio gira em torno dessa questão, porque aqui eu estava debatendo com o professor João e ele estava me dizendo, Marli, tudo começa na família.
E esse projeto, justamente por saber disso e por já estar comprovando isso há anos e desde o século passado, ele se inicia por aí. Por isso o nome dele, Projeto Carreira de Mães. Então, os conteúdos que serão disseminados nesse projeto quando ele estiver implantado, porque ele está sendo implantado por algumas pessoas que fazem parte do que hoje nós chamamos de cibernética social proporcionalista, que começou na década de 60 com o nome Movimento de Criatividade Comunitária. Os conteúdos dele estão também totalmente inseridos num livro do Dr. Valdemar, que é o Construção Familiar Escolar dos Três Cérebros. O trabalho dos cérebros com os cérebros começou já na década de 80, quando ainda não se pensava em pesquisas mais profundas com relação às neurociências. Ele foi um pioneiro nisso, porque ele acoplou os estudos do cérebro com uma proposta que já existia anterior dentro desse instrumental todo, que hoje nós chamamos de cibernética social proporcionalista. Isso vem avançando e é uma grande ferramenta, não só porque tem subsídios teóricos com grande suporte, com tudo que é atual dentro das neurociências, mas com toda a vivência que a cibernética social proporcionalista vem também nos trazendo a partir de cursos, treinamentos e vivências que se espalharam pela América Latina desde a década de 60 e que vem vindo até hoje. Hoje, então, nós temos uma academia virtual na Colômbia, mas nós temos os polos de treinamento e trabalho com esses conteúdos em vários países da América Latina. Então, aqui para nós no Brasil hoje, esse projeto é fundamental, tanto é que ele foi proposto para uma deputada federal lá em Brasília, que é a Mara Gabrilli, que hoje tem a função de defender os deficientes, o grupo da deficiência, as pessoas com deficiência, qualquer tipo que seja. E não sabemos se o projeto será implantado, mas ele já vive, ele já está vivo e ele já está sendo participado pelas pessoas que ao longo do tempo vieram compondo essa academia, a Academia de Cibernética Social Proporcionalista. Nós temos o site, né, que é o www.csproporcional.com.br. E se quiserem encontrar o Dr. Valdemar também com grandes conteúdos, é valdemardegregory.net. E por falar nos e-mails, eu quero avisar os internautas que estão nos ouvindo para que interajam conosco pelo e-mail internautas@radiotvholonomia.com.br. Vocês podem nos acessar e a gente vai respondendo, ou podemos também responder e-mails dirimindo dúvidas para os internautas, porque a gente gosta de trabalhar com os internautas, por quê, né? Porque tudo está saindo por aí hoje e é onde nós temos um público atento, curioso e interessado. Então, acho que o papel da internet hoje para a educação, eu acho magnífica. É uma grande ferramenta que até a gente sabe, não é, professor João? Levou o pessoal para a manifestação de rua em junho. Então, nós vamos agora começar com esse projeto Carreira de Mães, e eu transformei alguns dados do projeto em forma de perguntas para que a gente possa ir debatendo aqui no programa. Ele é um conteúdo extenso, mas eu gostaria de que com muita calma a gente pudesse discutir, inclusive para inserindo alguns conteúdos da cibernética social proporcionalista. Por quê? Porque nós estamos também desenvolvendo aqui em São Paulo, nós estamos agregando grupos de trabalho que irão para os níveis de cultivo com esse material todo. E provavelmente existe uma proposta já aqui em São Paulo que nós teremos um nível 1 em cibernética social proporcionalista em meados de maio, entre 17 e 18 de maio, será num fim de semana. Estaremos lá com todo o material, com todo o suporte da cibernética social, para que esse material continue avançando aqui, naquilo que nós chamamos carinhosamente de Sampa. A cidade, não é, João? A cidade ainda precisa desse material, e as escolas e as empresas, enfim, e as comunidades podem viver esse instrumental, todo esse suporte teórico e prático de uma forma agradável, feliz, avançando
e levando os indivíduos, né, alunos, professores, pais, mães, enfim, todos os seres humanos para a busca de uma autocondução muito necessária nesse momento, onde todos estão se sentindo interligados em forma de grade de prisão que aconteceu no nosso querido Brasil. Então vamos para a primeira pergunta, João? Então, Marli, parabéns para você por essa iniciativa desse projeto, que tem esse nome assim muito interessante, voltado para as mães, porque todo ser humano nasce através do ventre de uma mãe. Nós estamos precisando, não só no Brasil como no mundo todo, que a gente resgate a família. A gente está vendo, porque hoje todo mundo fica ligado à internet, Facebook, tudo. As pessoas, elas estão perdendo as suas identidades da família. E a gente tem que começar, esse seu projeto deve ter justamente esse sentido de orientar a mãe, porque é através da orientação da mãe, porque a primeira escola é a mãe, né? O filho nasce, é lógico, já está no ventre da mãe, depois ele sai para esse mundo. A orientação, as gerações do futuro que vão mudar esses paradigmas que você citou, desses sistemas que para mim estão todos falidos, não existe sistema perfeito, nem o comunismo, nem o capitalismo, nem o neoliberalismo. Por quê? Porque todo sistema hoje em dia, até a autoespiritualidade está querendo, é que contemple a diferença entre as pessoas e que cada um, através da sua sabedoria, ensine o outro e viva em fraternidade. Falar em fraternidade nesse planeta é meio complicado, né? Mas veja bem, esse projeto ele vai de encontro a isso. Eu vou passar para vocês algumas informações que a professora Marli vai, no caso, e deixar vocês assim bem informados daquilo que é o projeto Dr. De Gregory, justamente vocês irem se familiarizando. Então, caríssimos ouvintes, nós estamos aqui na Rádio Holonomia, a voz do autoconhecimento, e hoje com o programa ao vivo da professora Marli Solanovski, e que está dando prosseguimento àquele projeto do ano passado que foi lançado, sim, da Universidade Livre, justamente para levar para vocês, independentemente de todas as informações que nós temos nos bancos acadêmicos, a gente está passando também aí algumas mudanças. Sim. Então, para vocês agora ter as informações da professora Marli, eu vou formular uma pergunta e ela vai passar isso como uma informação para esse projeto magnífico que está sendo agora levado aqui na nossa rádio. Então, as famílias sabem como se desenvolve o cérebro das crianças, professora Marli? Para tentar responder de forma sintética, não. As famílias não intuem e sequer têm o conhecimento que as crianças têm cérebro por um único motivo, porque elas nunca, a própria família, seja mãe, pai, tios, enfim, quem compõe o bloco familiar, não tem consciência de que existe um cérebro dentro de cada um deles. E isso evidencia o quê? Se eu não sei como é o meu cérebro, como é que eu posso imaginar que eu estou lidando com o cérebro do meu filho, enquanto papel de mãe? Então, o que acontece aí? Eu me referi à questão da tese de doutorado da doutora Colandi, a professora Colandi. E ela foi justamente fazer uma pesquisa muito ampla, né, para poder defender sua tese, onde ela percebeu essa questão, primeiro da família. Por quê? Porque ela, dentro da escola e dentro do processo de pesquisa dela, ela viu praticamente uma separação entre a família e a escola, uma fragmentação entre a família e a escola. E olha o que acontece, João, as famílias não tendo conhecimento que existe um cérebro e que existe uma forma de ter consciência do cérebro que se tem. Claro que eu estou falando de uma forma relativa, né? Ninguém tem o conhecimento absoluto de si mesmo. Nós estamos no mundo de relatividade. Mas nem dentro do processo relativo o cérebro é pensado, sequer na família, muito menos nas escolas. Então, o que acontece com as famílias e dentro dessa proposta do projeto Carreira de Mães? Porque aqui a carreira está sendo enfocada como carreira profissional, uma carreira que não tire a mulher do trabalho, mas que subvencione a educação que essa mãe vai dar para a criança.
Então é carreira mesmo profissional, né? Por isso o nome do projeto. Agora, voltando para as famílias, elas não sabem, primeiro, o cérebro que tem e como ele atua. Em segundo lugar, elas desconhecem completamente a grande maioria das famílias. Claro que eu não posso generalizar, mas a grande maioria das famílias no Brasil não tem percepção de que a família é na família que começa a educação das crianças. E aqui eu coloco até a família das ruas. Eu não só coloco a família que tem um lar construído, porque esse projeto vai tratar disso, de uma família que tem um espaço geográfico onde ela atua. Mas eu diria até que os moradores de rua, eles participam de uma família, de moradores de uma família nas ruas. E o que acontece? Sempre alguém ali, no caso agora no lar construído, vai haver uma educação inconsciente. Tanto é que todos nós sabemos que as crianças começam o aprendizado imitando o que os pais fazem. Elas aprendem por imitação. E por imitação elas vão aprendendo ou desaprendendo valores, conteúdos, práticas e vai por aí afora. Então a família não tem consciência não só do cérebro, porque ela não se preocupa com isso, e hoje é fundamental no século XXI esse tipo de preocupação, como inclusive ela não sabe que, consciente ou não consciente de que ela educa, ela está educando. E onde a educadora mora, ou a educadora principal, é feito pelo papel de mãe, ou pela função de mãe. Então, Marli, parabéns, porque essa foi a primeira introdução, porque isso é muito importante. E aqui na nossa rádio, você deve estar observando, a gente tem alguns programas aqui que a gente fala da famosa criança índigo e cristal. Sim. Então o seu projeto vem justamente nesse momento propício. Por quê? Porque nós recebemos um ser, nossos filhos, nossas filhas, e muitas vezes a gente não sabe e não está entendendo aquilo que está acontecendo. Por quê? As crianças que estão nascendo, elas já têm uma memória, a Marli até vai falar com mais propriedade disso depois, uma memória multifuncional. Nós que somos de uma geração mais antiga, a gente fazia uma coisa de cada vez. Uhum. Então vocês que têm filhos, vocês que têm sobrinho, tudo aí, vocês devem observar que a criançada hoje em dia faz 4, 5, 6 coisas ao mesmo tempo. Sim. Então o que é isso? São justamente as crianças com essa mente multidimensional. Então, qual escola que existe no planeta que já na infância, o pós-nascimento, que ensina sobre isso, principalmente para as mães? Então é por isso que esse projeto é uma coisa inovadora, eu diria até no planeta, viu? Porque a gente que observa, lê muito sobre outras escolas aí, em outros países de primeiro mundo, não existe isso. Então, Marli, só mais um questionamento para a gente ir esclarecendo as nossos internautas. As escolas sabem que participam de um currículo oculto, Marli? Veja, o que a gente entende aí por currículo oculto? A mãe inconsciente educa seu filho com o apoio da família ou sem o apoio. Tudo acontece numa família que a gente sabe. É de lá que se projetam todos os sistemas sociais que vêm depois. Os subsistemas sociais que depois a gente vai ver com mais vagar. Veja só, então a mãe já tem inconsciência de que ela educa. Então já existe na família um currículo oculto. Ou seja, existe uma forma de ensinar e de educar inconsciente e oculta. Porque ninguém lá está pensando naquele momento. E isso numa grande maioria de famílias. Não aquelas que se preocupam com a educação, porque hoje a maioria ainda, a preocupação educacional não atinge ainda o nosso país. A gente sabe, todos nós sabemos que a educação ainda não vingou neste país. Do jeito que poderia e com a diversidade e as maravilhas que esse país propõe. É um grande país, muito mal administrado. Então, a educação está lenta, demora para acontecer, mesmo havendo uma política internacional mostrando que sem a educação as coisas não vão. Então, Coreia do Sul é um exemplo. A educação japonesa tem lances de avanço e tal. Então, veja só, esse currículo que é oculto, porque é inconsciente, vai para a escola, através da criança. E a escola trabalha oficialmente com um currículo oculto. Por quê? Porque quando as crianças vão para a escola, o que acontece?
O currículo está pronto. O currículo está pronto e é oculto para a maioria das famílias e ele fica impondo padrões e normas que o aluno deverá aprender. Então, essa parte do currículo oculto cria um problema entre família e escola. É o currículo oculto ou o currículo inconsciente dentro da família e depois expandido pela escola, que acha que tem o conhecimento na mão através das pessoas que têm os cargos de ensinar, né? Ele vai sendo colocado de uma forma que não funciona. Nós hoje sabemos pelas pesquisas que o ranking aí da aprendizagem do Brasil é muito pequeno, se comparado com outras universidades, com outras escolas e com outros países. Tem alguns pequenos avanços, mas o pessoal hoje está também muito, diria, maravilhado com a internet e já tem pesquisas provando que isso não está funcionando. Inclusive nós temos um dado aqui no projeto Carreira de Mães que vai provar, né, que nem tudo isso é suficiente para a aprendizagem dos alunos. Então, ficando num currículo oculto, não se sabe o que está acontecendo. Isso significa também algo pior, na minha modesta opinião. O currículo, quando é oculto, que não é consciente, a gente não pode avaliar e redirecionar o que essas crianças aprendem. Então, na verdade, aquelas provas de conteúdos tal, ou aquilo que fizeram no país para inclusive deixar a avaliação de lado, é que toda criança passa. Ela sendo bom aluno ou não, não importa. Se ela for bom ou mau aluno, ela passou. Isso é algo que vai ter que ser reconduzido aqui no país, porque a vida precisa de avaliação. A gente pode gostar ou não, mas o que a gente chama de feedback, né, que é a retroalimentação, a avaliação é necessária para a gente perceber se desviou do rumo para entrar no trilho outra vez, é só isso. E é aí que a gente mede o avanço em termos de aprendizagem. Então, através de currículo oculto, alguém impõe oficialmente na escola e alguém inconscientemente impõe por ele ser oculto na família. E é aí que começa toda a confusão. E então a família joga a criança para a escola, achando que a escola tem que resolver tudo. E a escola, por não ser competente o suficiente, e ela tem um papel menor do que o da família, em termos de educação, ela devolve para a família. E a gente está nesse caos educacional, onde as escolas para crianças no ensino fundamental, aqui, pelo menos em Sampa, em São Paulo, muitas escolas já estão virando penitenciárias, com grades e com crianças fazendo absurdos. Eu acabei de ouvir agora recentemente, João, que existe uma escola aqui do estado onde não existe uma direção competente para colocar um padrão dentro da sala de aula. Não um padrão imposto, um padrão que funcione, uma norma. E o que acontece? As crianças de periferia, elas ganham material do Estado, né? Um material escolar. E crianças que não são de periferia, que se misturam com essas crianças, elas estão indo com material assim, o caderno fala, o lápis acende, a borracha chora, né, dentro da tecnologia. São materiais incrivelmente caros que os pais oferecem para as crianças. O que acontece quando eles saem na hora do recreio? Eu ouvi esse exemplo, achei um absurdo, né? As crianças que têm esse material são assaltadas. Então, outras crianças, os coleguinhas, estão assaltando coleguinhas dentro das salas de aula. Estão arrebentando tranca a porta da sala de aula, assaltando para pegar material. E a escola acha que isso é um dever dos pais. Olha a confusão. É dever dos pais transmitir valores, com certeza, mas de forma consciente e dentro desse projeto que a gente está defendendo, que é o projeto onde tudo começa. A cidadania começa, pelo menos o que está embutido nesse projeto, que é a cidadania começa com a carreira de mães, começa com a mãe. Então, Marli, muito bom, porque agora o próximo item a Marli vai elucidar tudo isso, porque é o seguinte, isso que ela falou muito importante. As crianças estão em casa, têm o convívio com o pai, com a mãe, ou seja, com a sua família, e aí o que acontece?
de manhã, a maioria, lá pelas 7 horas da manhã, ela vai para a escola. Só que é o seguinte, a professora não combinou nada nem com o pai nem com a mãe o que eles estão ensinando lá na escola. Por quê? Porque, Maria, eu acho que esse projeto, você vai falar muito sobre isso. Enquanto não houver integração família, escola, sociedade e academia em geral, para mim a educação não vai funcionar, Marli. Porque é o seguinte, a educação que é dada em casa é uma. E essa educação que é dada em casa, muitas vezes, não por deficiência. Então, isso aí realmente é um fato histórico e desagradável no país. Por quê? Porque os adultos também foram mal orientados ou na família ou na escola. Então, como que um pai, uma mãe que não tem sabedoria, que tiveram uma escola péssima. O Brasil foi descoberto em 1500, a primeira universidade foi fundada em 1934. Olha só, gente, como que um país, depois de quase 400 anos, que cria sua primeira universidade. Então isso diz justamente do descaso da educação. Então essa próxima pergunta, você deve elucidar isso. Por quê? Porque nós precisamos, eu não vou dizer revolução, nós precisamos de um tsunami na educação. Porque olha só, gente, as gerações passadas não foram orientadas. Nós estamos na era da cibernética, na era da nave espacial. Só que os pais do passado, eles foram ensinados ainda com giz lá atrás. Eu não estou desclassificando o giz, o professor que usa o giz. Mas como que um pai que não teve orientação, hoje ele vai conviver com uma criança índigo e cristal dentro da sua casa? Então, Marli, essa pergunta aqui com certeza você vai elucidar. A pergunta é o seguinte: qual é o objetivo do projeto Carreira de Mães, Marli? Então, veja aí, a gente tem duas palavras-chave. Nós temos objetivo, que é algo fundamental, é onde se quer chegar. Existe a meta embaixo dessa palavra. É a carreira e a mãe, que é fundamental. Então, veja só, a intenção é o seguinte, é trabalhar, começar já, e o projeto vai também especificar um pouquinho mais lá para frente, trabalhar com a mãe funcionando dentro de uma possibilidade para ela, que ela crie consciência que ela é educadora dentro da família, e nisso ela vai ter apoio do pai, que também é educador, ou do resto da família, mas onde ela tem uma função primordial. Por quê? Né? Porque é aquilo que você falou, João. A criança, embora seja feita pelo pai e pela mãe, né? A construção é dos dois, mas a mãe, ela tem a criança no ventre, né? Então tem toda uma história da maternidade que a gente conhece, e dali, veja só, uma coisa curiosa, já foi pesquisado que a criança conhece a voz da mãe porque ela vai se acostumando. A mãe conversa muito com a criança quando a criança ainda não nasceu. E vai cantando, e vai contando historinha, e vai dizendo inclusive o que ela vai ser quando ela crescer, né? O que já entra aí o padrão social imposto e tal. Mas veja só, acontece uma coisa curiosa. A criança quando nasce, ela já tem o som da voz da mãe, que está mais próximo dela, não que ela não ouça outras vozes, porque isso já foi medido no útero. Mas aquele som mais presente, e a gente sabe que dentro da física, né, tudo é som e tudo é luz, tudo parte daí, não é? E parte da energia. Então, no mundo da relatividade, né, no nosso mundo, aqui no nosso planetinha, então veja bem, ela já começa a educar essa criança de forma inconsciente, sem saber. Se ela se torna uma pessoa consciente de que ela educa, tudo pode mudar. Mas agora, para que ela tenha essa consciência, que ela ainda não tem, pelo menos aqui no nosso país, e até acreditamos que em outros países também, porque senão esse planeta não estaria tão conturbado, ela tem a função primordial de educadora, e ela tem uma responsabilidade ainda inconsciente de que ela atua na construção do cérebro daquela criança, no nível mental, emocional e operacional. Embora a construção orgânica seja feita de uma forma que ela nem pressente que dentro de uma gravidez normal, ela fica no piloto automático, né? Porque ela continua trabalhando e tocando a vida e vivendo na família e resolvendo e solucionando problemas.
No entanto, daí já começa essa educação. Esse piloto automático já entra a educação aí, porque ela conta histórias para a criança, ela mexe na barriga, ela faz carinho, ela brinca com a criança. Então ela já começa a educação na construção da criança. E esse cérebro já vem engramado com algumas sensações. Aquela tábula rasa que falavam que nós tínhamos no cérebro, não, isso é teoria que caiu por terra, né? Ninguém é tábula rasa. Né? Desde que a gente não sabe a origem da vida e como tudo isso que se cria, então pode-se imaginar que uma criança em construção já está recebendo educação. Que dirá então quando essa criança nasce e entra na família? E aí onde tudo começa neste plano terráqueo. Então, Marli, muito bom. Então vocês estão vendo que o objetivo aqui da nossa Rádio Agronomia, inclusive a Marli já falou até em programas anteriores, é levar um novo conceito e conteúdos para os internautas e para resgate da família e resgate de uma sociedade que está indo cada vez mais para um caminho que não é o caminho da sabedoria, do viver bem, porque a vida não é só estudar, a vida também é lazer, mas se a gente não tem orientação, se os governos que estão aí, principalmente no Brasil, repito de novo, onde a educação é jogada como terceira, quarta prioridade do país, porque as prioridades no país nos últimos 10, 15, 20 anos, elas estão sendo sucateadas. Enquanto a gente está vendo o país aí dando saltos de qualidade na educação, o Brasil cada vez está ficando mais para trás. Então, Marli, nós temos aqui mais um questionamento, é lógico que você vai assim aos pouquinhos orientando. E aí eu teria também, João, que é o seguinte, quando você me perguntou dos objetivos, eu fiz uma digressão, ainda falando das mães. Por quê? Porque, claro, o objetivo principal do projeto, que já está sendo vivenciado, é a carreira de mães, que são as palavras-chave. É montar essa carreira de uma forma onde o suporte, aí entra um objetivo para dar o suporte a essa meta, que é chegar na carreira de mães, né? É deixar as mães atentas com a educação dos seus filhos no início, né? No início após o parto e durante um determinado tempo. E depois vai para toda a vida. Agora, o objetivo então, qual seria? Tentar utilizar um instrumental da cibernética social proporcionalista para que esse objetivo se implante, porque é ele o material de ponta, onde está contido teorias, vivências, práticas e etc., que vai dar suporte para as mães poderem se conscientizar. E uma palavra-chave dentro do objetivo do projeto Carreira de Mães é aquilo que aparece na sua primeira pergunta, que é: será que as mães sabem como se desenvolve o cérebro? Porque tem todo o material aí, né? Então, nós temos um cabedal de informações e também de vivências onde pode se operacionalizar a mudança cerebral das pessoas, a autorreprogramação. Então, o cérebro nesse projeto, ele é fundamental. Ele é fundamental por quê? Porque ele ainda não está sendo trabalhado nem nas famílias, nem nas escolas. Se você chegar e perguntar para qualquer pessoa no meio de uma conversa, você se conhece? Como? Sim. Aí o pessoal pensa assim: autoconhecimento, ótimo. Não aqui da nossa rádio. Autoconhecimento assim. Tudo bem, eu vou comprar uma mandala, pendurar na minha parede para me autoconhecer. Não, eu vou fazer uma terapia. Tudo válido. Nada contra a mandala, nem contra as terapias. Porque tudo isso é um conjunto que as nossas ferramentas trabalham. Porque nós temos um conteúdo muito grande de várias ciências e de vários conhecimentos. Agora, o pulo do gato é a questão cerebral, que ainda não está sendo vista, entendida e conscientizada e trabalhada, pelo menos aqui no nosso país. Então, Marli, só pegando um gancho aí, você tem razão, porque inclusive nós temos no nosso país uma pessoa que eu tenho admiração muito grande para ele, e ele vai dar um exemplo ao mundo inteiro, que o brasileiro é muito inteligente. O brasileiro, ele tem falta de conhecimento. Então é o Dr. Nicoleles, que eu lembrei dele agora. Então vocês que são brasileiros, que gostam de futebol, mas que também tem que olhar o lado da ciência,
no dia 12 de junho, e já está confirmado, o Dr. Nicoleles vai mostrar para o mundo, apesar de todos os entraves que tem aí, de corrupção de Copa do Mundo, de estádios aí caindo aos pedaços aí, gente morrendo aí em estádio de futebol. Olha só o que esse homem vai fazer, gente. Então, curta o futebol, torço pro Brasil, eu vou torcer também, até coloco um monte de bandeira aqui na minha casa, mas é o seguinte, simplesmente um tetraplégico vai entrar no estádio aqui da Arena de São Paulo e vai dar o pontapé inicial da Copa do Mundo, gente, olha só. O mundo todo vai realmente ver a capacidade, inclusive para mim, esse homem, esse grande cientista brasileiro, Dr. Nicoleles, ele tem que ser agraciado com um prêmio Nobel de Física, de Ciência, ou o ramo que ele esteja. Então, olha só, um tetraplégico, através de todo um processo de ciência, vai entrar no meio do campo e vai dar o pontapé inicial da Copa do Mundo, Marli. Então, você vê que coisa extraordinária. Então, o que a Marli falou, é uma das grandes difusões que nós fazemos aqui na nossa rádio, assim, tudo começa através da sua mente, pessoal. É através do seu cérebro. Então isso é muito importante porque nas escolas é importante saber sobre história, sobre geografia, sobre uma série de matérias, mas enquanto outros países já na época do ensino fundamental já ensinam coisas avançadas, aqui no Brasil não se fala sobre isso. Então, seria muito importante. Então, através desse projeto das mães, vai se dar o pontapé inicial. Ô Marli, vai pensando também sobre esse curso para os pais, para os avós. Sabe por quê? Porque a Marli está falando das mães. Só que tem crianças que, infelizmente, por determinadas situações, né, de família, são criados pelo avô. São criados pela avó. E muitas vezes são criados até por estranhos. Ah, mas isso a gente tem. Então... Nós temos já uma vivência, João. Veja bem, quando a gente fala mãe, é a mãe biológica que educa a criança ou aquela que tiver a função de mãe. Tá certo. Pode ser o pai, pode ser o tio, o avô. Mas a função é de educação. E para isso, como você mencionou o Nicoleles. E eu dei risada uma vez, eu assisti uma entrevista dele, né? Porque ele fez um trabalho bonito, não sei como continua agora. Ele fundou a Cidade do Cérebro lá no Nordeste. Em Natal. Em Natal. Ele só está podendo avançar porque ele saiu do Brasil. Ele teve subvenção em pesquisa e ele, como é criativo, ele inventou meios lá nos Estados Unidos de avançar as pesquisas com muito pouco dinheiro. Os americanos ficaram surpresos com isso, dada a criatividade dele. Mas veja só, nessa entrevista ele fala assim, gente, não precisa mandar mais, para que gastar dinheiro com nave espacial? Para que mandar gente fora daqui e pôr esse pessoal em risco? Se aqui, através de uma mecânica, conduzida através da ciência, mexe com qualquer planeta. Então, tem aí os como é que eu diria? Os aficionados por turismo que estão pagando milhares de dólares para sair do planeta para praticamente não ver grandes coisas, porque já está tudo filmado e fotografado, né? E tem os cientistas que querem fazer o avanço dentro da ciência, e ele até saiu um material dele na internet que ele fala assim, estamos propensos a curar a cegueira. Tudo bem, tem um monte de pesquisas aí caminhando, célula-tronco, olho biônico. Ele seria um propositor talvez do olho biônico. Ou, por quê? Como ele mexe com o cérebro, ele é um neurocientista. Como ele mexe com o cérebro, e ele faz a interligação do cérebro com a máquina. Então, ele descobriu isso e ele está implantando isso. Ele vai trabalhar com o cérebro de uma forma que os avanços continuarão. Agora, qual é a nossa forma de trabalhar o cérebro? Que não é a forma da ciência do jeito que ela está sendo feita. Porque o pessoal acredita e é necessário as próteses. Por exemplo, eu tenho muito mais esperança numa célula-tronco do que numa prótese, né? Porque prótese, os androides já estão sendo construídos dentro da medicina e tudo mais, né? Ótimo, é uma saída para viver? Parece que sim. Mas seria mais interessante ir para o lado da natureza. E a gente indo pelo lado da natureza e conhecendo o cérebro que a gente tem, a gente trabalha de uma forma diferente. Esses dois tipos de instrumental, de teoria, seja a científica e mecânica, ou seja a forma como a gente trabalha o cérebro, elas se complementam. Não tem exclusão, né? Porque o material de cibernética social proporcionalista, ele é inclusivo.
ele não tem uma reverência com os autores. Ele tem, assim, ele respeita os autores, os grandes autores, mas ele acopla o que de melhor existe dentro do instrumental. Então nós não temos idolatria pela criação, a gente respeita o que é criado e a gente põe na prática para ver se funciona. Então, por exemplo, esse material que a gente mexe com o cérebro, ele tem uma possibilidade de autorreprogramação. Não é bonito uma pessoa se autoconduzir e começar a conhecer o cérebro que ela tem? E como que ela deve redirecionar o que não está funcionando? Aí entra o feedback. É uma avaliação daquilo que não funciona, daquilo que a gente gostaria que acontecesse, seja no nível do pensar, do sentir e do agir, né? As 3 grandes funções cerebrais, que o Valdemar chama do tricerebrar, né? Nós brincamos, né? Nós brincamos com 3 cérebros em um. Nós não temos um cérebro, nós temos 3 em um, que é o cérebro como um todo, e que se interliga com tudo que existe no universo. Então, a forma de trabalhar o cérebro é possível para o ser humano sem nenhuma prótese, né? E com avanços, inclusive para ajudar essa sociedade a ficar um pouco menos exploradora, impositiva, poderosa, né? Isso tudo a gente pode criar com o processo educacional, levando a criançada para uma cidadania. Mas aí nós voltamos para o projeto. Onde que começa ou não, onde que a cidadania começa, os primeiros trabalhos educacionais começam com uma fórmula, entre aspas, de cidadania, ou uma exclusão dela própria, começa com quem? Com a educadora central, apoiada pela família. Ou quem tem a função de educador naquela família naquele momento. A gente quer o projeto Carreira de Mães porque nela ainda existe a gravidez. E é ela que sofre todo um processo que o homem não sai do seu trabalho, não sai dos seus estudos, não sai dos seus cursos, não sai do seu futebol. Ele não sai da sua vida para criar uma criança, não é? Por isso o projeto Carreira de Mães é onde tudo começa. Então, Marli, nós temos aqui uma internauta que ela é ela é nossa internauta de carteirinha, ela está aqui no Facebook, Marli, ela está perguntando o seguinte: se nesse projeto Carreira de Mães, se também vai se orientar, né, já que existe aí a pré-mãe, no caso, a mulher que ainda não é mãe, se as jovens, se terá orientação sexual para jovens, para as meninas jovens, para que a gente não tenha essa grande incidência hoje aí de jovens grávidas e infelizmente muito aborto. Então ela está perguntando aqui, é a Malu, viu, Marli? Vamos conversar com a Malu. Malu, você pega um ponto fundamental. Por quê? Porque a gravidez inesperada aí dá muito problema para o país, um gasto de recursos enormes, e quem percebe e se ressente de ver crianças gerando crianças. Ou seja, a gravidez fora do tempo, sem a orientação familiar e sem a educação cerebral, o que acontece? Essa criança não passou do ciclo ainda, não saiu da adolescência. Veja que aquela vacina do HPV já está pegando mulheres de 12 anos. Então, já tem grávidas aí de 11 e 12 anos. Bastou chegar a menstruação, ela engravida, né? Isso é um problema sério, não só para a mãe, que não conhece ainda as amarguras e as belezuras da vida, não está preparada para criar uma criança e para conduzir a educação de uma criança. Isso é problema sério, mano, é problema seríssimo. Agora, como é que a gente vai contornando, não já para amanhã, mas como é que a gente vai contornando esse problema? Quando aquelas que aspiram ser mães, mesmo que ainda não estejam grávidas, ou casais que aspiram ter filhos, ou aqueles que estão já no processo de gravidez, os dois grávidos. Hoje eu ouço os homens falarem assim, estou grávido, o que é uma parceria bonita, não é? Bacana, né? É uma parceria muito bonita, né? E as mulheres, com aquela explosão lá do século XX, e como elas são muito fortes, né, João? Elas conduzem
para onde elas querem, né? Mas imagina então se houver uma educação cerebral e um conhecimento do cérebro por parte dessas pessoas que vão querer ter filhos, ou que já estão em fase D, ou que já têm filhos completamente disfuncionais. É palavra que o Valdemar coloca nesse projeto. Como que a gente foge da disfunção e entra na função real e dentro da natureza, né? É só trabalhando o cérebro. É por onde tudo começa. Se o problema educacional começa com a mãe e com quem apoia a mãe, o pai, né? E o resto da família, não que o pai não tenha uma função, porque hoje os pais dividem, né? Eles têm parceria, pai e mãe trabalham, pai e mãe dividem a parte financeira, pai e mãe dividem os trabalhos da casa, né? Porque senão a coisa não vai. Até muda os papéis. Mudaram os papéis, né? Agora, imagina então se com a educação cerebral você tem uma organização, né? Que parte daí. Porque, Malu, veja só, existe uma proposta onde todas as mulheres, homens, pais e mães, educadores, catequistas, enfim, todo o pessoal que trabalha com educação pode entrar. Por quê? Porque nós vamos propor a neuroformação. Nós vamos propor a neuroformação de mães, de pais, de quem quiser aprender esse instrumental da cibernética social proporcionalista. Então nós temos proposta já nesse projeto de começar a formar as mães dentro do processo cerebral, e nós temos proposta de criar os cursos para isso. E se a Malu estiver interessada, ela pode vir conversar comigo, né? O meu e-mail pessoal é solmarli com Y, tudo junto, solmarli com Y, número 1, solmarli1, @gmail.com. Eu teria o máximo prazer em debater com a Malu essa questão da gravidez fora do tempo e como que o material da cibernética social poderia ajudar nisso, mesmo que seja um processo lento, porque ainda não tem essa condição de tirar crianças construindo crianças, né? Então, Marli, as explicações muito boas, mas você sabe que rádio e comunicação é tempo. Mas eu vou deixar uma última pergunta. É lógico, esse nosso programa, o programa da professora Marli Solanovski, isso aqui é só a ponta do iceberg. Sim. Porque você falar sobre cérebro, você falar sobre educação das crianças e principalmente partindo das mães, é um assunto para a vida toda. Então, né, só para esclarecer e depois finalizar o programa, tem mais aqui uma pergunta que com certeza isso aqui vai dar-se um enfoque entre o dia a dia e a ciência. Por que os conteúdos da ciência e da cultura não bastam hoje para se ter uma boa educação ou um bom currículo educacional? Aí, Marli. Ok. Eu pediria, João, dado o tempo que nós temos, a gente pode deixar essa pergunta como gancho para o próximo programa? Pode sim. E aí a gente vai responder. Enquanto isso, os internautas podem ir entrando e quem sabe a gente tenha mais perguntas, né, dos internautas. Então eu quero me despedir do pessoal agora. No próximo programa eu continuarei todo esse material, porque o projeto é extenso, ele precisa ser debatido pela rádio. Com certeza. Ele é mais facilitado no papel. É. Porque ele não é tão extenso no papel, mas quando entra o debate, e é necessário, quem sabe as mães, as neuromães estão nos ouvindo, e os blocos familiares, e a gente pode debater a continuidade disso. Aí eu faço uma atualização no próximo programa, né? E a gente continua o projeto Carreira de Mães. Então, uma boa tarde para todos e um bom almoço para todo mundo aí. Então, uma boa tarde a todos os nossos internautas e ouvintes da Rádio Web Elonomia. Então, nós estivemos aqui com muita honra, muito prazer, com o programa da professora Marli Solanovski, Universidade Livre, Educação Já. Uma boa tarde e continuem com a nossa programação. De uma coisa, adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito ou caminha pelo ar. Pode estar aqui do lado,
bem mais perto que pensamos. A folha da juventude é o nome certo desse amor. Já podaram seus momentos, coração de estudante. Há que se cuidar da vida, há que se cuidar do mundo, tomar conta da amizade, alegria e muitos sonhos espalhados no caminho. Verdes, planta e sentimento, folhas, coração, juventude e fé. Vocês internautas ouviram na Rádio Web Holonomia Universidade Livre, com a professora Marli Solanovski. Continuem com a nossa programação.